É uma doença do nervo óptico. Se não for tratada, pode conduzir à cegueira, mas na fase inicial passa facilmente despercebida. Por isso, os especialistas classificam o glaucoma como o ladrão silencioso da visão. Porque não dá sintomas. A pessoa começa por... A visão direta nunca é perdida. A visão periférica é que vai perdendo sem uma pessoa dar conta. Quando se dá conta, já estamos como se estivéssemos a olhar para um buraco da fechadura de uma porta. Como é uma doença insidiosa, as pessoas não se dão conta, os doentes não dão conta que a têm. Ela só é detectável e a maior parte das vezes também nem o oftalmologista só após exames consegue detectá-la. É importante, quanto mais cedo for detectada, mais facilmente podemos debelar o avanço da doença. Estima-se que mais de 100 mil portugueses sofram desta doença. No mundo serão 80 milhões de pessoas. Para combater o desconhecimento, o Grupo Português de Glaucoma da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia alerta para os fatores de risco. A partir dos 40 anos, toda a gente deve ser observada pelo menos uma vez para ver como é que está. Quem já tem glaucoma na família deve ser sempre observada. A diabetes, altos miúpes, os traumatismos, tudo que possa contribuir para uma alteração da hipertensão intraocular tem de ser detectado. No âmbito da Semana Mundial do Glaucoma, realizou-se um workshop sobre a patologia no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Há ainda rastreios na sexta-feira em Braga, no sábado em Matosinhos e no domingo em Viseu. É nosso convidado Nuno Lopes, médico oftalmologista, pertence ao grupo português do glaucoma. Doutor, bom dia, bem-vindo. Vai estar hoje num espaço comercial de Matosinhos, numa ação importante de sensibilização. Acima de tudo, é importante alertar os cidadãos para que fatores? Pronto, realmente o glaucoma é uma doença, neste momento, é a primeira causa mundial de cegueira irreversível. Quem trata o glaucoma vê-se perante, se calhar, principalmente 3 desafios. O primeiro dos quais, e tratando-se de uma doença de progressão irreversível, e, portanto, qualquer dano que já esteja instalado nós não conseguimos reverter, é detectá-la precocemente. E realmente, neste âmbito, a Sociedade Portuguesa de Oftalmologia e o Grupo celebram nesta semana a Semana Mundial do Glaucoma e procura-se desenvolver iniciativas para sensibilizar a população para que esta doença exista e, ao mesmo tempo, fazer rastreios. Já houve esta iniciativa na terça-feira, nós ontem estivemos em Braga, hoje vamos estar também o dia todo no Norte Shopping e amanhã em Viseu, para tentarmos sensibilizar a população para que ela existe, para os fatores de risco e tentarmos detectar precocemente em fases em que a função visual do nosso paciente ainda é significativa. E, portanto, com um controle adequado, conseguimos fazer com que essa doença que cega tanta gente acabe por não importunar esse paciente, ao contrário daquilo que é muito frequente, porque quase 50% das pessoas não sabem que têm ainda esta doença e quando ela é detectada muito tarde, por realmente não apresentar qualquer tipo de sintomas, nós já não conseguimos fazer o mesmo, não é? Mas conseguem hoje, numa apreciação, ainda que com as ferramentas necessárias, perceber se há alguns indicadores de risco ou podem apenas perceber que há sinais que possam necessitar de exames complementares? Não, há fatores de risco. Portanto, os fatores de risco são, em primeiro lugar, a hipertensão ocular, que é o maior fator de risco, mas que, infelizmente, não dá qualquer tipo de sintoma. Portanto, só com exames é que se consegue detectar. Depois temos a história familiar e, apesar do glaucoma, por exemplo, poder surgir em qualquer idade, a idade acima dos 40 anos é um fator de risco e vai sendo cumulativamente o risco vai aumentando. Para além disso, temos algumas etnias, nomeadamente, por exemplo, a raça negra. Há várias doenças oculares, portanto, a nível do olho temos a alta miopia, a pseudoesfoliação, temos traumatismos, inflamações e depois também doenças gerais, por exemplo, a diabetes, a hiperhipotensão, doenças com vasoespasmo, temos a paramiloidose, temos, por exemplo, tratamentos prolongados com cortisona, com corticoides. Portanto, existem vários tipos de fatores de risco, mas mesmo assim existe um grande grupo dos glaucomas que não há propriamente nenhum risco conhecido e que provocam a cegueira como aos outros. Portanto, mas algum sintoma ao qual o cidadão possa estar atento ou ele... Não, apenas uma percentagem muito baixa dos glaucomas, que são os glaucomas de encerramento agudo do ângulo,
que é que provocam sintomas. E esses normalmente nunca passam despercebidos porque têm um quadro de perda de visão e de dor, náuseas e vômitos tão súbito que as pessoas procuram cuidados. E esses são muito destrutivos, mas normalmente nunca escapam ao tratamento médico. Aqueles que realmente acabam por passar despercebidos é a grande fatia, se calhar 99,9% dos casos em que por a hipertensão ocular não provocar sintomas, porque normalmente a perda do campo visual é inicialmente periférica e nós estamos muito mais habituados a estar atentos à nossa visão de detalhe, com o que nós lemos, com aquilo que prestamos mais atenção. Depois, a compensação do olho que está um bocadinho melhor acaba por fazer com que o paciente não sinta que está a ter o glaucoma. E para além disso, o nosso cérebro também consegue-nos mascarar, de certa forma, o déficit, ou seja, estas perdas de campo visual, que são periféricas, mas mesmo assim às vezes já um pouco mais evoluídas, não são, como muitas vezes nós procuramos explicar, zonas negras do campo que nós vemos. Portanto, uma pessoa que tenha glaucoma fechando um olho não vê a zona do seu campo visual afetada como preto, vê sim antes como, digamos, uma mistura das zonas que ainda têm sensibilidade à volta, ao redor. Portanto, não tem a percepção do seu próprio déficit. Isto é um grande problema, porque realmente sem exames e sem observação por um médico não se consegue ter a noção mesmo. Estamos a caminhar por uma população cada vez mais envelhecida e muita dessa população envelhecida não tem muitas vezes poder de compra, tendo em conta o número de especialistas em oftalmologia no Serviço Nacional de Saúde e a forma como muitas vezes precisamos procurar na medicina privada este atendimento. Muitas pessoas, acredito que muitas pessoas podem, sobretudo as mais velhas, não o fazer por falta de recursos financeiros. Eu acho que não, sinceramente eu acho que não. Portanto, é assim, o Sistema Nacional de Saúde, pelo menos na área da oftalmologia, acho que nos últimos anos melhorou bastante. As condições de trabalho, se calhar, é outra coisa, os salários é outra coisa. Nós sabemos que a função pública tem sofrido um bocadinho com toda a crise, mas acho que agora chegamos mais à população em geral do que há uns anos atrás, acho que isso não tem grande dúvida. Mesmo assim, não chegamos o suficiente e, portanto, sabemos agora que há hospitais um bocadinho mais periféricos que têm mais diferenciação no glaucoma, portanto, mesmo assim não conseguimos chegar a áreas um bocadinho mais rurais, por exemplo, onde se calhar reside grande parte da população que acaba por ver esta doença evoluir sem conseguir ter cuidados médicos. Mas os próprios médicos de família estão mais sensibilizados para o encaminhamento dos pacientes para os hospitais, mesmo na área da oftalmologia? Eu penso que sim, e o Grupo Português de Glaucoma da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia tem procurado fazer um trabalho sobre isso e realmente este ano temos também o projeto de sensibilizar para a recolha de alguns pacientes com os fatores de risco e depois nós fazermos, para além de fazermos reuniões de sensibilização nos cuidadores de saúde primários, depois acabarmos por fazer também rastreios já dirigidos a essa população de risco para conseguirmos fazer um bocadinho mais a diferença. Mas mesmo assim não é suficiente, ainda haverá outras estratégias que poderão ajudar-nos mais.